pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui, mais uma aula, dando continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos ver raiz quadrada exata de um número inteiro. Nós vimos que é potência, agora a gente vai ver um pouco sobre raiz quadrada, certo? De um número inteiro. Olha só, primeiramente a gente vai relembrar aqui como é representada a raiz quadrada. Essa letra 1V com um tracinho, aí é chamado de radical. O índice aqui, isso aqui é o índice, é o número 2, que chama quadrado porque 2 não aparece na raiz quadrada. Mas, por exemplo, se fosse 3, seria a raiz cúbica, que a gente não vai trabalhar hoje. Esse número aqui é chamado de radicando e este resultado é chamado de raiz. Eu trago um exemplo aqui para vocês, olha, raiz quadrada de 9. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a raiz quadrada é uma operação inversa da potência. Ou seja, qual número que vezes ele mesmo é igual a 9. No caso aqui, eu diria que 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então eu diria aqui que a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Existe outra maneira da gente representar geometricamente. Como? Nós temos um quadrado aqui, olha, quadrado, que tem 9 quadradinhos, certo? De lado 3. Se temos de lado 3, percebemos que esse quadrado aqui, ele é perfeito. Se fosse 8 não ficaria perfeito, mas 9 fica perfeito. Então, o número que fica ao lado do quadrado é a raiz quadrada. No caso aqui 9, o resultado seria 3. No mesmo caso aqui eu tenho, olha a letra B, a raiz quadrada de 25. Aí eu pergunto a você, qual o número que vezes ele mesmo é igual a 25? É o 5, porque 5 vezes 5... ele é igual a 25, certo? Ou a gente pode representar que 5 ao quadrado é 25, ou seja, ao inverso da potência é a raiz quadrada. Então dizemos que a raiz quadrada de 25. Outra vez aqui a gente pode representar com 5 quadradinhos de um lado, 5 quadradinhos do outro, temos 25 quadradinhos, certo? E o meu lado aqui, o único número que pode representar esse quadrado perfeito é chamado 5. Por isso, na raiz quadrada, existem vários quadrados perfeitos. Por exemplo, 1, raiz quadrada de 1, eu não coloquei aqui, mas vou colocar. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Isso é um quadrado perfeito. Então, eu vou citar para vocês adiante os quadrados perfeitos. Mas eu vejo aqui outro exemplo aqui, ó. Nós estamos trabalhando com números inteiros. Lembrando, números inteiros são números positivos e números negativos. Eu tenho a raiz quadrada de menos 16. Então aqui, olha, não existe em Z. Não existe nos números inteiros. Não existe, certo? Porque esse resultado aí não existe nos números inteiros. Mais adiante, quando a gente for estudar, essa raiz quadrada só existe nos números complexos. É conteúdo lá para o ensino médio, terceiro ano. Certo? Então eu tenho aqui, olha, raiz quadrada de 6. Não é exata. Se não é exata, também não existe em R. Não existe em Z, ou melhor dizer. Como eu falei, o número raiz de 6 não é exato, porque eu poderia representar geometricamente. De que forma? Eu vou fazer bem rapidinho aqui, olha. Se eu utilizar 6 quadrado, não vai ficar um quadrado perfeito. Por isso que ele não é exato, certo? Mas tem uma maneira de a gente descobrir um número maior se a raiz quadrada é exata. Eu tenho que fatorar. Eu tenho aqui o número 144 e vou fatorar
em fator primo, em números primos, certo? Primeiramente eu vou dividir por 2 aqui, olha. 2, a metade é 7/2. Continuo dividindo por 2. A metade, 36. Continuo ainda dividindo por 2, porque ainda é possível, ainda é par. 18. Continuo dividindo por 2. 9. Sendo que o 9 não é mais dividido por 2. O próximo número primo é o 3. 3 dividido por 3 é 1. Então eu vou finalizar aqui dizendo, olha, eu vou separar de 2 em 2, dois fatores iguais, separando aqui, ó, separar esses dois, separo esses dois e esses dois. Se porventura sobrar algum número desse, não é exata a raiz. É a maneira que a gente tem que encontrar. Sobrou um número não é exato. Olha só, eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado e tenho 3 ao quadrado. Eu tenho que separar sempre ao quadrado, porque eu estou trabalhando com raiz quadrada. Se houvesse outro fator primo aqui, não fosse o par, ele não seria exato. Então eu vou agora, olha só, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Simplesmente eu troquei o número 144 pelos fatores primos, certo? Então aqui, olha só, na matemática eu consigo cancelar o radicando pela potência. No caso aqui eu cancelo o radicando 2 pelo radical 2, ou seja, o expoente 2 pelo radicando. Da mesma forma, então sobrou aqui, olha, 2 vezes 2 vezes 3. Então esse resultado aqui é a minha raiz de 144. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então 12 é a raiz quadrada de 144. Funciona com todos os números. Basta você fatorar que com certeza você vai chegar no resultado. Só relembrando aqui, olha, eu tenho que juntar os pares e depois cancelar o expoente e faço a multiplicação e vou chegar na raiz quadrada. Como eu falei, eu vou citar para vocês alguns quadrados perfeitos. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169. Existem vários quadrados perfeitos, ou seja, quadrado perfeito é justamente a raiz quadrada desses números aqui. Todos são exatos, por isso é chamado de quadrados perfeitos. Vou colocar aqui o nome, chamado de quadrados perfeitos. Por que quadrado perfeitos? Ficou bem legal aqui a escrita, mas quadrado perfeito, porque todas as vezes que eu representar geometricamente aqui, ele vai ter lados iguais. Valeu aí, gente, um forte abraço aí. Quem gostou aí, dá um like lá, curte meu canal, faz um comentário, ativa o sininho que nós estamos aqui para aprender. Um abraço.